Olá, tudo bem? Sou Douglas Julião, sou psicólogo comportamental e uma das áreas que eu gosto de estudar bastante, que muito tem me encantado, é a neurociência. Então, dentro dos meus estudos de neurociência, eu gostaria de compartilhar algumas coisas, algumas informações com vocês sobre autocontrole. E o que seria autocontrole? Em termos gerais, autocontrole é a capacidade que você tem de gerenciar e regular seus comportamentos, suas emoções e seus pensamentos. Autocontrole envolve você fazer escolhas e escolher algo que tenha um recurso, um reforço imediato ou gratificações imediatas, visando recompensas a médio e longo prazo. Por exemplo, se você está numa rotina de fazer dieta, está iniciando uma dieta ou uma mudança na alimentação, autocontrole envolve você fazer trocas saudáveis. Você vai trocar comidas que não condizem com a sua, seus planos no momento, a sua dieta, visando um benefício lá na frente, que é a médio e longo prazo, que seria um emagrecimento, um estilo de vida mais saudável. Então, o autocontrole, um ponto importante é que ele não é algo inato, é uma habilidade que pode ser adquirida e desenvolvida ao longo da vida. E ele não é em momentos específicos. O autocontrole é um exercício que você vai desenvolvendo ao longo de toda a sua vida. E em todos os momentos nós exercitamos o autocontrole. Então, algumas coisas acabam auxiliando você a desenvolver o autocontrole e outras acabam prejudicando. Coisas que prejudicam o teu autocontrole: uma péssima qualidade de sono, uso abusivo ou esporádico de álcool e outras drogas. Por que o álcool? O álcool ele é uma droga depressora do sistema nervoso central. E uma das ações que ele tem no nosso organismo é de cortar o teu autocontrole, o teu sistema inibitório. Então, se você está ali se segurando, visando ter controle de determinadas situações, então, diante de uma situação que você ingeriu álcool, você já não tem mais esse autocontrole, essa capacidade de discernir, de fazer uma escolha saudável. Você vai fazer escolhas ao longo que está ali na tua frente, e se você está com vontade, você simplesmente vai. Você não tem essa capacidade de discernimento. Então, álcool e autocontrole são coisas que não caminham juntas. Então é interessante avaliar isso também na tua rotina. Outra coisa, como eu falei, sono. Sono é algo que vai te ajudar essencialmente a desenvolver o autocontrole. Por quê? Primeiro temos a seguinte informação. Para um adulto saudável, manter um estilo de vida saudável, ele precisa dormir uma média de 7 horas de sono por noite. Entre 7 a 9 horas de sono por noite. Isso um adulto. Adolescentes e crianças, eles têm um tempo diferenciado. Na verdade, eles têm um tempo a mais de sono. Então, adolescente é uma média de 8 a 10 horas e criança já tem um tempo maior de sono por noite. Então, o sono ele vai ajudar todo no processo de regulação das emoções, a capacidade de atenção, de percepção e de autocontrole. Então, se você dorme menos do que 7 horas, se você tem uma rotina de sono bagunçada e não regular, você tem, primeiro, a capacidade de autoavaliação ou de avaliação das situações comprometida. Então, você já tem essa dificuldade de regulação da tua atenção e avaliação. E se você tem uma rotina já regulada de dormir pouco, ou dormir insuficiente, devido a inúmeros fatores, isso no teu dia a dia fica muito evidente. Então você, por exemplo, já não tem aquela capacidade de fazer uma escolha visando um benefício a médio e longo prazo e uma escolha que vai te trazer reforços de forma imediata, uma gratificação de forma imediata, mas não necessariamente é uma gratificação saudável. Então, se você não dorme o suficiente, a tua capacidade de avaliar isso, de colocar numa balança, ela é comprometida. Você vai ver as duas coisas como tendo o mesmo resultado ou tendo os mesmos ganhos. Então, a chance de você escolher algo que seja não condiz com teus objetivos, que traz um reforço ou uma gratificação de imediata, mas se não é saudável, é maior de você escolher. Então, o sono é uma das coisas que você precisa melhorar para conseguir ter mais estratégias de autocontrole, desenvolver mais o autocontrole. Outro ponto também que vai ajudar muito no teu autocontrole, no dia a dia, é você estabelecer uma rotina. Quando você tem uma rotina estabelecida, com horários para acordar, horário para dormir,
horário de atividade física de forma mais regular e não um dia vai um horário, outro dia vai outro, porque isso acaba dificultando também a tua organização e o teu funcionamento, porque o nosso corpo ele tem horários que ele tem um melhor rendimento e outros não. Então, se você não tem isso, uma rotina de forma regular, você vai ter dificuldade de se autoavaliar, de se observar. E se conhecer também, o autoconhecimento ele é importante. Então, você precisa entender o teu funcionamento, como estão seus hábitos, para você conseguir desenvolver principalmente estratégias que auxiliem a você ter o autocontrole. Então, estabelecer uma rotina é fundamental também. Aí, estabelecer uma rotina entra também a questão do fator sono. Você tem uma rotina regular de sono. E em tudo isso envolve também você definir objetivos. Então, quando você tem objetivos definidos e estratégicos, você consegue com mais facilidade desenvolver metas e colocá-las em prática. Então, você ter o autocontrole vai também você saber o que você quer, quais são os teus objetivos e quais são as tuas metas. Porque se você não tem isso claro, então você vai ter o autocontrole diante de quê? Você vai exercitar o autocontrole diante de quê? Então você precisa ter essas metas e esses objetivos definidos. Então, tendo consciência disso, aí envolve, como eu falei, ter o autoconhecimento, porque o autoconhecimento vai influenciar em todas essas escolhas, em todos esses pontos. E outras coisas também que você precisa ter ciência para ajudar nesse processo de autocontrole. É você ter estratégias de autorregulação, que aí já envolve também você, primeiramente, ter o autoconhecimento. E quais são essas estratégias de autorregulação? Você saber quais situações te deixam estressado, em quais ambientes você se sente mais estressado, mais triste, mais ansioso, porque o estresse, a ansiedade, o humor mais deprimido, o rebaixamento de humor, tudo isso vai dificultar você desenvolver o autocontrole. Porque aí você está estressado, você não vai estar fazendo escolhas, não vai estar fazendo avaliação, então isso acaba sendo comprometido. Você vai meio que fazer escolhas é aquilo que está mais acessível e não visando consequências a médio e longo prazo. Situações de ansiedade também você não vai ter essa capacidade de racionalização adequada. Então você precisa ter estratégias de autorregulação. Então, em situações de ansiedade, o que é que você pode fazer para te ajudar a relaxar, a se acalmar, a sair daquele ambiente ali de uma forma saudável? Em situação de estresse ou dificuldade no trabalho, quais são as estratégias saudáveis que você pode desenvolver para lidar com essas situações? Porque sabemos que essas situações são rotineiras, são comuns de acontecer. Então você precisa criar estratégias saudáveis e colocá-las em práticas para te ajudar a estar nessa situação. Porque se você sempre deixar que a coisa aconteça e quando acontecer você visualizar o que é que você pode fazer, então você acaba sempre se prejudicando nisso e comprometendo o teu autocontrole. Então, toda essa caminhada, ela exige muito esforço, exige muita dedicação, exige muito empenho, que é uma coisa que você precisa fazer diariamente, um passo todo dia, todos os dias. Então, nisso também você precisa celebrar as tuas conquistas, celebrar os teus pequenos passos, porque se você não fizer nada disso, você não vai ter essa consciência de que está tendo avanço, de que está tendo resultados, você está mais próximo dos teus objetivos. Então você precisa também estar celebrando cada pequeno passo. Senão, às vezes, você está tão envolvido em outras coisas, pensando em outras coisas, que não tem essa consciência de que está evoluindo. Sempre acha que está estagnado, que não está conseguindo, que em um momento acabou não tendo o autocontrole como gostaria, então começa a se culpar demais. Então é preciso também você celebrar essas pequenas conquistas, esses pequenos avanços, porque isso faz toda a diferença. Então, recapitulando, para você desenvolver o autocontrole, que é a capacidade de você fazer escolhas visando resultados a médio e longo prazo e não gratificações imediatas que muitas vezes não têm relação com teus objetivos, você precisa ter uma rotina, você precisa ter o sono regular. Reforçando, um adulto ele precisa de uma média entre 7 a 9 horas de sono por noite. Então, rotina, sono, e rotina envolve você fazer atividade física, ter uma alimentação adequada,
Beber água durante o dia, porque a desidratação também ela contribui para um cansaço, um esgotamento, e esgotamento e cansaço acaba afetando o autocontrole. Então, ter uma rotina saudável, sono regular, ter autoconhecimento, que vai envolver todo esse processo. Se você não tiver autoconhecimento, se você não saber o que te faz bem, o que te faz mal, o que você gosta, o que você não gosta, você vai ter dificuldade de estabelecer todos esses passos. E definir objetivos. Se você não tiver objetivos definidos, você sempre vai ter essa dificuldade, porque você não é como um trecho de Alice no País das Maravilhas, em que ela chega, encontra com um gato e ela pergunta: qual caminho devo seguir? Aí ele vai e responde para ela: depende. Para onde você quer ir? Ela diz: não sei, qualquer lugar. Ele disse: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, se você não tiver caminho, se você não tiver objetivos, se você não tiver metas palpáveis, você nunca vai saber se você está caminhando na direção certa, se você está fazendo o caminho certo, se você está indo na direção correta. Então, ir na direção correta envolve também você sempre estar se autoavaliando. Então, nesse processo de autoavaliação, você precisa ter clareza do que você quer. Se você não tiver essa clareza, você nunca vai, você vai estar dando tiro no escuro, você vai estar pegando caminhos que são mais longos, que não vão te ajudar a chegar de forma mais eficaz naquilo que você tem interesse. Então, autocontrole é essa capacidade de você regular e controlar os seus próprios pensamentos, emoções e comportamentos. E para você ter essa capacidade de regulação, você precisa ter uma rotina, você precisa ter sono estabelecido, você precisa desenvolver hábitos saudáveis. Então, ver que autocontrole não é algo isolado, ele envolve todo um estilo de vida. E uma informação também importante. Uma pessoa que tem um bom autocontrole, que é uma pessoa mestre em autocontrole, ela não está colocando à prova disso o tempo todo. O que isso quer dizer? Você não precisa estar se expondo a situações que exigem você ter o autocontrole o tempo todo. Então, se você tem dificuldade em relação à alimentação, não adianta você estar o tempo todo em locais que vai ter alimentos que você gosta, que você não deveria comer, e você vai estar exercitando isso. Então, criar estratégias para não estar se pondo à prova o tempo todo. São em situações que sejam necessárias, mas aí não o tempo todo com muita frequência, porque a chance de você acabar não tendo autocontrole é maior. Então, para você ser uma pessoa que tem um bom autocontrole, você não precisa estar se pondo à prova o tempo todo. Então, de forma resumida e rápida, acho que essas são as informações que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre autocontrole.